em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus 19. Quem encontrou, diga amém. Mateus capítulo 19, nós encontramos aí, a partir do versículo 1, eu gostaria de observar com você alguns trechos. Mas antes, eu quero estabelecer aqui o nosso tema dessa manhã. Eu havia entendido da parte do Senhor até então que eu iria ministrar hoje a continuidade da série que eu estou pregando sobre as cartas que Deus destinou às 7 igrejas do Apocalipse. O texto de Apocalipse tem a mensagem que Deus deu às 7 igrejas, logo no seu início ao apóstolo João. Deus deu ao apóstolo João a incumbência de escrever o que hoje nós temos, que é o livro de Apocalipse. E essa mensagem, que é o texto de Apocalipse, ela foi destinada às 7 igrejas. E é claro, você já conhece, nós estamos ministrando sobre esse assunto. Mas Deus incomodou meu coração, e eu creio que por direção dele, nós estamos hoje com outro desafio pela manhã, que é estudar um pouco sobre a dureza do coração do homem e seus efeitos, ou suas consequências. E eu gostaria, pelo menos pela manhã, nós percorrermos hoje e domingo que vem por este assunto. E eu quero já deixar claro para você qual o nosso objetivo nesse estudo. Que nós possamos compreender as características de um coração endurecido e que nós possamos também encontrar o caminho do arrependimento, do quebrantamento de coração. O alvo é um só: prostrar-se diante de Deus. Então, nós que estamos aqui para estudar a sua palavra, nós precisamos desde já estudarmos com temor no coração. Claro, tudo que eu prego aqui eu busco aplicar na minha vida, e eu hoje já fiz uma oração ao Senhor pedindo a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Todas as pessoas estão sujeitos, a essa situação que é a dureza de coração. E a dureza de coração ela pode durar muitos anos, muito tempo. E a pessoa proferir o nome do Senhor, falar uma série de coisas, mas na verdade ela está completamente distante de Deus e não sabe. Então que o Senhor Deus nos ajude nessa manhã, e eu quero começar com você aí, lendo o texto de Mateus 19, especificamente. Vamos ler especificamente aí as palavras de Jesus, no versículo 8. Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Vamos ler juntos o verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a divorciada também comete adultério. Vamos orar? Meu Pai, nós te pedimos ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, te pedimos misericórdia. Misericórdia sobre nós, misericórdia sobre as nossas famílias. Nós precisamos, Pai, nessa manhã compreender mais um pouco a Tua palavra. Nós te pedimos que o nosso coração seja atado à Tua palavra, que a Tua palavra venha sobre nós e o nosso coração seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Eu acabei de ler um texto dos textos mais comentados sobre quando o assunto é divórcio, E um dos textos mais difíceis de entender, e justamente a dificuldade que se tem para entender esse texto é por causa da dureza do coração do homem.
Primeiro eu quero explicar um pouco sobre o texto em si. No seu início, vamos lá, do início. Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grande multidão e ele as curou ali. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Veja bem, o versículo 3 destaca que ele foi ali indagado pelos líderes religiosos com essa pergunta, com o objetivo de testá-lo. Você já conhece o texto, o contexto, né? Jesus era considerado uma pessoa que pregava errado, porque ele não pregava conforme os religiosos da época, que estavam, é claro, duros de coração, completamente endurecidos de coração. Em palavras rápidas, o que é a dureza de coração? O coração é a sede das decisões. O coração é aonde flui a vida. E aí, literalmente, você precisa compreender o coração humano na sua função física, biológica. Qual a função do coração? Eu creio que todos aqui já cortaram alguma parte do seu corpo acidentalmente. Ou bateram o pé em alguma pedra e sangrou, ou cortou a mão. Dependendo do corte, o sangue é intenso. Principalmente se for uma veia ali, se você cortar uma veia acidentalmente. Mas você também já teve cortes que quase não saiu sangue. Por quê? Porque não alcançou nenhum vaso sanguíneo. A força que o coração faz pulsar o sangue, faz o sangue correr no corpo, ela é tão forte que alcança todas as partes do corpo. E se uma veia principal for cortada, você vai encontrar estudo a respeito que a força da pulsação sanguínea, o que é a pulsação? É a capacidade de fazer o sangue girar no corpo com força, como uma roda que gira e que movimenta um carro ou uma bicicleta ou assim, conforme a utilização. O sangue, a força desse sangue é tão intensa que pode alcançar, se for rompida uma artéria, pode alcançar até 3, 4, 5 metros de distância a pulsação em todo o seu vigor. Por que dessa força toda? Porque o sangue precisa circular até mesmo na ponta do dedo mindinho, até em qualquer parte do corpo. A pessoa esteja com o braço erguido o dia todo, mas o sangue vai pulsar assim mesmo na mão dessa pessoa. E o que faz isso? O coração, o sangue que passa por ele, passa para ser lançado, uma parte entra, outra parte sai, uma parte entra, outra parte sai. Quando a Bíblia fala dureza de coração, ela está dizendo, aquilo que vocês receberam, que deveria ser recebido e lançado para todas as áreas da vida de vocês, não foi feito. Aí o que acontece? Se nós fizermos isso no coração do corpo, o coração recebe o sangue, mas não lança, o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai o quê? Morrer, todo mundo já soube disso. O que é uma parada cardíaca? Né? O que é uma parada cardíaca? Uma parada cardíaca é exatamente o coração parar de lançar o sangue para o corpo. O corpo, a mão, deixa de receber sangue. O coração parou, então houve um impedimento. O que é a dureza de coração, irmãos? A dureza de coração é quando eu recebo a palavra e essa palavra não permeia, não é lançada para alimentar e dar vida a todas as áreas da minha vida. Quais são as áreas da minha vida, irmãos? Eu posso dizer que tem uma área financeira,
A palavra de Deus que eu recebo deve ser lançada para gerar vida na área financeira. Eu posso dizer que eu tenho a área familiar. O que é a área familiar? Se é o marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes de uma forma geral. Então, a palavra de Deus que eu recebo, ela deve vir sobre esta área da minha vida. Como que na prática isso acontece? A pessoa, o marido, por exemplo, recebe a palavra de Deus, como por exemplo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, por exemplo, onde essa pessoa vai receber uma palavra lá dizendo que o homem deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E aí ele olha aquela palavra e diz, espera aí, mas eu não estou fazendo isso. Não, eu tenho até maltratado a minha esposa. Vamos supor, esse homem, casado, ao ouvir essa palavra que ele lê, ou numa pregação, ele analisa, ele recebeu a palavra, fez análise e descobriu que não está fazendo isso. O que seria endurecer o coração? É quando esse homem diz, mas eu entendo que não é desse jeito não. Depois eu penso nisso. Eu não vou fazer isso agora não. Os irmãos estão entendendo? Como é que seria o coração amolecido? Meu Deus, eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E eu não tenho amado. Então, eu vou amar a partir de hoje. Vou cuidar dela, vou tratar bem, vou ver as necessidades dela, porque quem ama cuida e supre. E eu vou me esforçar ao máximo em Deus para ser essa pessoa que a Bíblia diz. Senhor, ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Essa é a atitude correta. E assim sucessivamente, na área financeira. Você recebe a palavra de Deus que você deve ser justo nos seus negócios. E aí a pessoa dura de coração. Não, mas todo mundo faz isso no Brasil. Todo mundo engana alguém. Não vou obedecer, eu não tenho condições de obedecer agora. Eu tenho que pagar as minhas contas e se eu for honesto, eu não vou conseguir pagar. Dureza de coração. Qual é a forma correta? Eu recebo a palavra dizendo que eu tenho que ser justo nos meus negócios. Nós ouvimos aqui, há 2 mensagens atrás, que as medidas inadequadas, Deus odeia, porque foi Ele que criou a medida e ela deve ser respeitada. E eu, no dia pregando, eu até dei o exemplo, A pessoa vende, por exemplo, areia. Se ela vende 3 metros, tem que ser dado os 3 metros. Não pode haver 2,5 metros ao invés de 3 metros. Senão ela está agindo de forma a não respeitar as medidas. Ela está sendo infiel ao Senhor por isso. Então, eu creio que dessa forma, de uma forma geral, eu acabei de listar o que é a dureza de coração. E se eu perguntasse aqui, quantos aqui já foram duros de coração? O correto é todo mundo levantar a mão, até o pastor. Por quê, irmãos? Por quê? Porque todos nós estamos sendo transformados de glória em glória todos os dias. Todos os dias nós estamos descobrindo uma área da nossa vida que precisa se render ao Senhor. Amém? E, eu me converti, não sou mais duro de coração, não. Espera aí, irmão. Você está dizendo, então, que você vai receber a palavra, não é? Você vai receber a palavra e você vai analisar e vai decidir fazer do seu jeito. Se fosse para fazer do seu jeito, não precisava de salvação. Se fosse para fazer da sua forma, não precisava da palavra de Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo, não tenha você nunca por tendo alcançado já. Você está a caminho todos os dias.
No caminho eu não sei, eu estou no caminho. Vou dar um exemplo para você aí, meu irmão, em nome de Jesus. Você precisa ser guiado por Deus. Não se guie pelo que você vê, guie-se pela sua fé em Deus. E a sua fé tem que ser firmada na palavra. Na palavra. Eu acho que está muito gelado. Se tiver muito gelado o ar-condicionado aí, vamos analisar aí para desligar algum, tá? Só se tiver. Muito obrigado. Vamos voltar aqui para o estudo. Eu estou lendo Mateus 19. Jesus foi confrontado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, e o assunto era o divórcio. Perguntaram para ele, verso 4, vamos lá? Não, aliás, versículo 3, né? Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Verso 4, todos estão comigo? Respondeu-lhe ele: não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Jesus aqui estabelece a visão sobre o casamento que todos têm que ter. O diálogo dos líderes religiosos era: deve-se separar por qualquer motivo? A visão deles era na separação. A visão de Jesus, portanto, a visão de Deus, é na união do casamento. Quem vive pensando na separação é isso que terá. Quem vive pensando na origem, na base da doutrina, do entendimento sobre casamento, qual é a base do casamento? A constituição na presença de Deus de Adão e Eva como marido e mulher. Aliás, esse é o tema do curso de noivos, agora mesmo. Aliás, nós estamos fazendo o primeiro curso de noivos online, né, agora. Nós estamos com um casal que o noivo não pode estar presente aqui, ele namora em outra cidade, e nós começamos segunda-feira passada o primeiro curso pela internet com o casal, né, pelo WhatsApp, no caso nós estamos utilizando esse meio. E a primeira lição do curso de noivos é estudar sobre essa base que Jesus citou aqui, que é ser uma só carne. E por pelo menos 2 encontros, eu me lembro, dependendo de até 3 encontros, falando só sobre ser uma só carne. Pastor, por que não estudar sobre quando que a pessoa deve se separar? Porque quem estuda dessa forma, logo querendo saber, entenda aí, irmão, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a dureza do coração, e para isso estamos analisando a dureza de coração ao estudar esse assunto. Por que é que as pessoas querem, até hoje, saber tudo sobre a separação, se foi correta ou não? Os fariseus perguntaram isso para Jesus. Por que é que até hoje as pessoas querem saber se deve ou não se separar? Por causa da dureza de coração. Qual é a forma para o coração ser amolecido, portanto se sujeitar? Estudar a base do casamento. A base do casamento é que todo casal, aí eu vou falar aqui rapidamente para você o princípio. Todo casal deve entender o que Deus, a mensagem de Deus em Gênesis 1, 2 e 3. Principalmente Gênesis 1 e 2. Qual é a mensagem base? Deus criou Adão e Eva. Irmãos, ao mesmo tempo, Deus poderia ter criado pelo menos 3 casais e unido, respectivamente, cada casal um com o outro. O homem com a mulher no primeiro casal, o outro casal e o outro casal. Deus poderia ter feito assim. Se Ele quisesse fazer, Ele poderia ter feito. Não haveria nenhum problema, não é? Criou então Deus
3 homens e 3 mulheres, e assim uniu conforme cada um se fez o casamento. Mas não, Deus fez somente um homem e uma mulher. Qual é a visão que todo casal deve ter? Receba aí em nome de Jesus, tanto você que é solteiro como casado. Todo casal deve entender que diante de Deus eles são únicos. Únicos. Até hoje, a mensagem de Deus para os casais: você é único diante de Deus. Segunda mensagem que deve firmar um casamento: o casamento deve ser diante de Deus, a união na presença de Deus. É nessa hora que a dureza do coração aparece. A pessoa ouve uma palavra como essa e diz: ah, mas meu pai foi junto a vida toda com a minha mãe e eles viveram bem. Dureza de coração. Deus ensinou de um jeito, a pessoa está procurando um outro e se baseando em exemplo de pessoas. Meu irmão, quero dizer que seu pai e sua mãe, por mais gente boa que sejam ou que tenham sido, não é a base para um crente se basear. A base para um crente se basear é a Escritura Sagrada. Diga amém e eu recebo. Como assim para esse princípio? Esse princípio é para todo assunto. Não se baseie em ninguém. Por mais que essas pessoas foram muito boas para você, eu me alimento da Escritura Sagrada. Se todo casal levar esses 2 princípios diante de Deus, ele já vai quebrar uma porção de fortalezas das trevas. Uma multidão de fortalezas. Terceiro princípio: o homem deve ser uma só carne, e isso só Deus pode fazer. E o quarto princípio: não separe o homem o que Deus uniu, que está bem à frente do que Jesus proferiu. Versículo 6, vamos reler. Assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. O que significa aí esse finalzinho? O que Deus uniu, não o separe o homem. Quem é que no caso aqui o Senhor Jesus confronta dizendo que não é para separar? O homem. É o homem ao invés da mulher, pastor? A mulher, então, o homem é o único que pode separar? Não, o homem aqui é a existência humana. É a existência humana, não separe o que Deus uniu. E aí, mais à frente aí, irmãos, estudando esse assunto, automaticamente nós vamos entendendo sobre dureza de coração. Verso 7. Perguntaram-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-la embora? Notaram aí a dureza de coração? A dureza de coração aqui é: Jesus fala uma palavra e eles contrapõem com outra. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos analisar aqui, vamos relembrar momentos de dureza de coração. Você está lembrado daquele dia que você pergunta para uma coisa, talvez até para o pastor ou para alguém que sabia mais do que você? Aí você, quando ouve a resposta, muito bem observada na Escritura, muito legal, muito profunda, aí você já vem com a pergunta que quebra aquele argumento. Naquele momento você estava com dureza de coração. Ou seja, o ser humano vive procurando, irmãos, em que se apoiar para continuar crendo do jeito que crê. Em nome de Jesus, irmãos, tem um princípio que eu utilizo da minha vida até hoje e que Deus me conserve assim até a sua vinda. Eu nunca me porto diante de Deus como já sendo santo do jeito que eu entendo que é. Eu nunca me porto diante de Deus como se já tivesse tudo certo. Ah, pregar hoje? Ah, está tudo certo, está tudo ok. Até o último momento eu estou conectado dizendo: Senhor, é isso mesmo, Senhor, tem misericórdia, não deixa eu pregar o que não é para pregar. Para você ter uma ideia, estava tudo certo até anteontem. Até anteontem estava tudo certo para me pregar uma coisa. De ontem para cá mudou. O meu coração mudou completamente.
Como que seria a dureza de coração? Não, eu vou pregar o que eu disse que ia pregar. Dureza de coração. Por que eu tenho que ser mole de coração, amolecido para se render? Porque, primeiro, irmãos, a igreja não é minha. A igreja é de Deus. Você não é minha ovelha. Você é ovelha de Deus, meu irmão. Eu não sei o seu coração, Deus sabe. E Ele que ministra na sua vida. Eu apenas fui convidado por Ele para participar desse momento pregando. Mas se eu não estivesse aqui pregando, você poderia estar indo na rua e Deus ministrando no meio da rua o seu coração. Diga amém, eu recebo essa palavra aí. Porque, irmãos, não existe um lugar para Deus falar, existe o lugar, que é o coração. Mas um lugar específico, territorial aqui na terra, não. Pode ser andando na rua, pode ser durante o seu sono. Deus te deu um sonho, falou com você por meio desse sonho, você acordou entendendo que aquilo é o Senhor ministrando. E assim diz a Escritura, né, que Deus fala por meio de sonhos também. E é claro, deve ser testificado pelo Espírito Santo, se é, se não, pode ser somente uma coisa humana mesmo. Mas o destaque que eu quero dar aqui é que Jesus, então, agora, versículo 8 é o texto que nós lemos no início. Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Qual é o princípio que Jesus está falando aí, irmãos? No princípio não foi assim. Vamos retornar ao versículo 4. Vamos retornar aí. Respondeu-lhes ele: Não leste no princípio o Criador fez o homem e mulher, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Então, esse é o princípio. Quando Moisés permite carta de divórcio, em outras palavras, ele permitiu porque o povo se apresentava diante dele, os problemas familiares eram trazidos diante de Moisés. Depois ele colocou várias pessoas para ajudá-lo, né? Você lembra lá o texto, foi até conselho do seu sogro, Jetro, onde Moisés, depois dali, constituiu líderes sobre 1000, sobre 100, e assim foi. De forma que esses líderes ajudavam ele a resolver os problemas. Dentre os problemas era o problema relacionado a divórcio, separação. E por que Moisés permitiu carta de divórcio? Porque o homem dizia: não quero mais, porque ela é assim, assim, desse jeito. Aí conversa, vamos, e tenta buscar ensinar. Não, mas eu não quero. Irmãos, Deus obriga alguma coisa? Você conhece algum texto na Bíblia, Deus dizendo: não, agora você vai fazer. Ele almeja, claro, se Deus ordenar, vai ser. Mas o alvo de Deus é que todos se portem por amor. E no casamento deve ser por amor. Porque também, se não for por amor, ninguém consegue. Ninguém consegue. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você já deve ter chegado aí perto você é homem, né? Você deve ter tido já um amigo, ou tem ainda um amigo que a esposa, ao seu ver, é uma pessoa difícil de lidar. Mas eu quero dizer para você que quem ama é ele. Quem ama esta pessoa é ele. Então, por isso que ele consegue dizer que maravilha, que linda, que maravilhosa, por causa do amor. E talvez você, minha irmã, já viu uma amiga sua que tem um marido que o homem é duro, difícil, e você já se perguntou: eu não sei como que ela consegue. Mas eu quero dizer para você que o amor faz com que essa dureza toda no relacionamento seja algo amenizado por causa do sentimento. Irmãos, assim é Deus conosco. Se não é o amor de Deus para conosco, todos nós já teríamos sido fulminados.
todos nós. Se não é a graça de Deus, e eu creio que aqui, se não todos, a maioria já passou por um período da vida que esteve exausto de si mesmo. Alguém aqui já teve essa experiência? Não é? Se eu perguntar, eu duvido que você não vai levantar a mão. Você ficou assim, de um jeito que você não se aguentava. Você estava assim, rapaz, mas meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo? E você observou que você era realmente o que alguém disse que você era. Você descobriu que você não é essa pessoa, gente boa que você acha que é. É, meu irmão. Aliás, irmãos, todas as pessoas que passaram um momento desse hoje são mais maleáveis, mais amáveis, mais compreensivas, porque quando vai ser duro com alguém, descobre que também tem essa possibilidade. Já descobriu, né? Então consegue ser mais amável. Então é o amor que gera tudo isso, mas há pessoas que são duras de coração, e aqui vem uma triste notícia. Só relendo aí agora novamente, capítulo 8, verso 8, desculpe, irmãos. Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Aí nós já explicamos ali no verso 4 ao 6. Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual. O que significa aqui? Jesus coloca uma condição só para a separação. Qual é a condição? Imoralidade. Nós temos alguma tradução aqui dizendo que aí é onde está dizendo imoralidade, a não ser que seja por infidelidade conjugal. Tem alguma situação assim, alguma tradução? Hein? Não entendi. Adultério, né? Você vai encontrar a tradução dizendo infidelidade conjugal, que é a mesma coisa. Veja bem, o homem traiu a esposa. Em outras palavras, a pessoa, se quiser separar-se, pode. É claro que, por exemplo, quantas vezes já aconteceu, né? A pessoa foi traída e disse, pastor, eu vou perdoar, eu amo essa pessoa que me traiu. Eu amo minha família, eu vou perdoar. O conselho é sempre esse, de perdoar, porque nós somos cristãos. Perdoar. Mas vamos supor que a pessoa diz, não, olha, eu perdoo, porque a gente tem que caminhar em Cristo, mas eu tenho dificuldade de continuar confiando e estar com essa pessoa, vivendo no nível de casamento, para mim não dá mais. Vamos supor que aconteça isso. Meio complicado de entender, mas é possível. A pessoa tem a liberdade. Por que ela tem a liberdade? Porque a traição, o adultério, é a quebra da aliança que havia de ser uma só carne. A pessoa que comete adultério, ela quebrou essa aliança que ela tinha com sua esposa ou com seu marido. Quebrou a aliança. A aliança está quebrada. E essa pessoa é que quebrou. Então, nestes casos, se a pessoa quiser casar-se, separar-se, aliás, ela estará liberada. Ainda que eu, pastor, pela palavra de Deus, vou aconselhar sempre perdoar e retomar o casamento mediante arrependimento, é claro, também do outro lado. Meus irmãos, nesse trecho, nós encontramos aqui, continuando aí, por causa da imoralidade sexual e casar-se com outra. Aliás, desculpe, tem que ler o texto todo. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, ou seja, isso é uma exceção, né? E casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Qual é a condição aqui de que, se vier a casar de novo, comete adultério? A pessoa, por dureza de coração, se separou, houve muitos problemas relacionais, nenhuma traição,
mas a pessoa cansou-se e não quer mais papo e ela diz: eu quero me separar. Se essa pessoa vier se casar com outra pessoa, está cometendo adultério. Por quê? Porque o fato de dizer eu não quero mais essa pessoa não quebra a aliança. Não quebra a aliança. Pastor, mas e quando a gente se converte e já se encontra nessa condição, meu irmão, aí é uma outra situação. Você estava em trevas você estava, você deve agora se arrepender, olhar para trás, não ter mais jamais com justificativo o que você fez. Aliás, irmãos, isso é muito importante falar. Nós não podemos olhar para nenhuma atitude pecaminosa e ter isso como exemplo para ninguém. Eu expliquei aqui outro dia, aqueles que talvez estão até no terceiro casamento, cuidado para você não ser um exemplo para as pessoas. Cuidado. Por quê? Porque o ser humano, no seu inconsciente, está sempre procurando alguma muleta para se apoiar. Ele vai, olha para aquele irmãozinho que se separou 2 vezes e diz: fulano se separou, está vivo, está bem, está até na igreja, por que eu não vou também estar bem? Isso não é base para casamento e para enfrentar problemas. A base para que eu me baseie a minha vida é a palavra de Deus. Então, por que comete adultério? Porque nunca se arrependeu dos pecados. Nunca se arrependeu de ter sido duro de coração. Nunca se arrependeu de ter recebido perdão de Deus, mas não deu perdão. Por isso que eu disse aqui, é difícil de entender isso, né? A pessoa diz que perdoa, mas não quer mais viver com. É muito difícil entender isso. Porque se Deus fosse levar em consideração essa regra, hein? Como é que ia ser, irmãos? Perdoa, mas tu vai morrer. Né? Perdoa, mas tu não vai para o céu, não. Seria ou não seria essa forma? Seria. Quem gostaria de receber isso? Quem gostaria, diga amém. Está todo mundo ligado, né? Ninguém, né, irmãos? Pois é, aquilo que eu quero para mim é o que eu devo dar. Por isso que o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí, preste atenção, nós estamos falando hoje só sobre a dureza de coração. Quais são suas características? Parece até que eu estou dando um estudo sobre quando deve se separar ou não, o que é adultério, o que não, né? Não é esse o estudo que eu estou dando, ainda que acabei de trazer um resumo sobre ele. O que nós estamos estudando é que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. O que é a dureza? Deus disse para eu ficar casado, mas eu não quero. E permanecer com essa visão é a dureza do coração. Em outras palavras, se você não consegue conviver com a pessoa, sinal que você tem um coração que não perdoa e que mantém muito bem latente diante de você as atitudes erradas da pessoa que você casou. E aí a somatória dessas atitudes vai gerar um relacionamento insuportável. Quero deixar claro, irmãos, que isso não é apoio para alguém viver errando, né? Não é apoio. Eu não estou pregando isso. O pastor disse que é para você me perdoar, hein? E eu continuo fazendo. Eu fiz de novo, mas você tem que perdoar, hein? Não. Cada um deve se render diante do Senhor. O marido deve se render diante do Senhor e se pecava, não peque mais. A mulher deve se render diante do Senhor e se pecava, não peque mais. Se os dois fizerem isso, nós teremos um casamento perfeito. O que é um casamento perfeito? Um casamento onde o homem ama a sua esposa, de acordo com a orientação da palavra, e a mulher se sujeita
ao plano de Deus, de acordo com a Escritura Sagrada. Tudo que vem contrário a isso é dureza de coração. Pastor, mas a minha vizinha, o senhor não conheceu o caso dela. Isso é dureza de coração. Você está procurando um exemplo do que você conhece para poder auxiliar que, em casos específicos, pode haver separação. Quero deixar claro, irmãos, que é claro, a Bíblia vai valorizar a vida. Se uma pessoa estiver em risco de vida, aí é um outro nível, né? Nós estamos falando de crime. Se uma pessoa estiver cometendo crime, tem que denunciar a polícia. A mulher está apanhando em casa. Meu irmão, delegacia na hora. Vá logo. Aí é um outro nível, nós estamos falando de crime. Para lidar com criminosos, está aí a polícia, né? Se a pessoa teima em ir pela conduta do crime, isso não tem a ver com a gente, nós não somos polícia. Você e eu não somos polícia, justiça, não. Para o homem mau, é aquilo que a Bíblia diz: queres não temer as autoridades, faze o bem. O que eu estou dizendo é que nós não vamos misturar o assunto. Pastor, ela está apanhando, mas ela não deve estar em oração, em jejum, para que ele pare de bater. Não, irmão. Se ele está batendo, ele precisa ser procurado pelos homens da lei. Eu espero nunca mais ter que dizer isso, mas um dia eu já disse para um homem já. Ele estava inventando de dar uns empurrão na esposa, e eu disse: olha, você nunca mais faça isso. Se você fizer, eu souber que você fez, eu, junto com a minha esposa, nós vamos levar a sua mulher na delegacia. Eu vou levar. E você vai ser preso. Você vai ver o sol nascer quadrado. E bem feito. Pastor, mas meu irmão, presta atenção. Essa mulher aí que Deus te deu é para você cuidar. Você não pode bater nela nem com a rosa, que a rosa tem espinho, vai machucar a bichinha. Você tem que cuidar bem dessa mulher, rapaz. E você está querendo bater nela? Que conversa é essa? Não tem, irmão, no caso lá, estava querendo dar uns empurrão, ainda não tinha batido. Não tinha chegado perto, vamos dizer assim. Perante a lei já era constituído problema. Irmãos, isso se resolve com polícia. Nós entendemos que aí é um outro nível de problema. Ameaçou que vai matar, aí é outra história, é outro nível. Nós não vamos nunca jamais pôr em risco a vida de ninguém. Muito bem. Dureza de coração e suas consequências. Quais são as consequências aqui da dureza de coração? Eu vou dizer para você quais são. Rapidamente. E aí, é claro, eu quero utilizar o seu conhecimento da vida, de você ter visto tantas situações já, talvez. Irmãos, pessoas duras de coração, ela vai se separar hoje. Se ela for dura de coração, ela vai se separar no outro casamento. Ela vai se separar no outro casamento até acontecer o que você já deve ter ouvido por aí. Eu duvido que aqui a maioria já não tenha ouvido pessoas desincentivar pessoas que vão casar. Se é que eu posso dizer essa palavra, desincentivar. Não existe essa palavra no dicionário, né? Não existe, com certeza não existe. Mas aquelas pessoas dizendo: pelo amor de Deus, você é jovem ainda, não faça isso não. Pergunta lá o motivo por que ela falou isso. Pergunta. Normalmente a pessoa já teve 2 casamentos e agora está só. Ou já teve 3 e vive mal. Ou talvez até um só e foi traumático, não quis mais saber. Aí a pessoa quer transportar a experiência dela para aquela outra pessoa que está dizendo que quer casar. Dureza de coração, irmãos. Pessoas, aliás, eu vou dizer um negócio para você. Eu sou rigoroso com o curso de noivos, né? Eu tenho um costume que atualmente, por exemplo, se eu não ministrar curso de noivos, eu também não realizo a cerimônia. E já ministrei curso de noivos e não realizei a cerimônia porque ia ser em outra cidade, em outro lugar. Não tenho nenhum problema com isso. A questão é que eu entendo que todos que vão casar devem saber o que estão fazendo. Por isso do curso de noivos.
E qual é o objetivo do curso de noivos? Combater a dureza de coração. Eu digo para você até que a minha preocupação mesmo está em ministrar curso de noivos do que fazer a cerimônia. Se no dia não der para mim ir, não houve como chegar lá, eu não tenho mais preocupação nenhuma, porque já ministrei o suficiente que no meu coração, como pastor de um rebanho, eu estou em paz, porque eu sei que o que vale mesmo não é o dia da cerimônia, não desfazendo disso, mas eu entendo que é a preparação antes que tem que ter muito, tem que ter bastante. Tem que ter, meu irmão. E aí, a dureza de coração e suas consequências gera uma geração como essa que nós temos aí. De 10 pessoas atualmente, você vai encontrar metade que são fruto de casamentos que se desfizeram. Para ser otimista, assim. Seus pais vivem bem até hoje? Não, meu pai se separou, eu sou fruto do segundo casamento. E aí você encontra 1000 problemas, tipo, se a pessoa foi do primeiro casamento, a mãe não quis mais saber de relacionamento, e falava o que sobre casamento? Casar, meu filho, nunca queira casar. Olha a experiência que sua mãe passou, não queira nunca passar pelo que eu passei. A dureza de coração sendo transferida. Quantas vezes eu já encontrei casos de pessoas que ouviram palavras malignas sobre a constituição familiar. Olha, quando você casar vai ser desse jeito. Aí você imagina aí o que a pessoa falou. Dureza de coração, irmãos. Aliás, uma pessoa que não perdoa, eu aconselho não casar. Uma pessoa que não perdoa, tem dureza de coração, guarda mágoa facilmente. Eu aconselho nunca se casar, se não quiser mudar. Por quê? Porque a vida a dois é uma renúncia todos os dias. É todos os dias recomeçar dizendo, eu amo esta mulher. E no caso das mulheres, eu amo este homem. E sempre liberando perdão e que Deus abençoe, que cada um seja rendido. As consequências da dureza de coração, do receber a palavra e não escoar essa palavra sobre a família, é uma geração problemática, com problemas que muitos nunca se curarão, porque só Deus para curar, irmãos, a alma de uma pessoa. Só Deus, só o Senhor. Só para você ter uma ideia, eu já tenho aí, quantos anos, né? Mais de 25 anos já, acompanhando pessoas. De ministério pastoral já vai para 17, porque antes de vir para cá eu já tinha sido ordenado. E líder, desde um ano de convertido, 8 meses eu já liderava. E eu me lembro das muitas coisas que eu já vi. Dentre elas, pessoas que reclamavam para mim assim, pastor, eu vejo as pessoas se quebrantarem, eu não consigo. Eu vejo as pessoas dizendo que ouvem Deus e que sentem a presença de Deus, eu não consigo nenhuma experiência dessa. Irmãos, a maioria esmagadora das pessoas, eu perguntava sobre pai, a pessoa não tinha conhecido o pai. Ou então o pai tinha sido muito ruim para ela. Muito mal. Mas a maioria esmagadora não tinha tido presença de pai, nem de ter conhecido. Como agora ela consegue compreender na igreja? Deus é seu pai, Deus é amor e Ele te ama. Como que ela consegue? Por que ela não consegue facilmente? Porque ela não teve a escola da vida criada por Deus. A escola da vida criada por Deus, ela é ter a presença do Pai, que é um embrião daquilo que ela terá com Deus depois. Meu pai me amava, pastor. Meu pai cuidava de mim. Meu pai me protegia. Quando ela chegar na igreja, ela vai ouvir: o Pai Celeste te ama, Ele te protege, Ele cuida de você.
a pessoa já vai ter um vislumbre de que aquilo que ela teve, ela vai ter no nível profundo e total com Deus. Qual a solução para esses casos, da dureza do coração? A solução, irmãos, é buscar a presença de Deus. E eu já tenho visto e já vi inúmeras vezes a pessoa receber o impacto da presença de Deus. Eu nunca me esqueço de um caso, o rapaz, no caso, havia descoberto, ele tinha um vazio no coração, não entendia por quê. Ele perguntava para os pais: olha, aconteceu alguma coisa comigo, aconteceu alguma coisa comigo. Eu sinto como se houvesse um vazio no meu coração. E aí os pais, angustiados, contaram para ele o que tinha acontecido. Isso aconteceu aqui em Inhaúma, eu era seminarista. E os pais, um dia, contaram para ele a verdade sobre a paternidade. Eles não eram pais verdadeiros, eles tinham omitido isso do garoto. Ele já adulto, solteiro ainda, trabalhando, um bom filho, mas que já era uma pessoa difícil de ter sentimento, ele não conseguia ter sentimento. Tinha dificuldade na área emocional. E os pais, então, revelaram que ele havia sido encontrado numa lixeira, um bebezinho. E eles, então, conseguiram criá-lo desde aquele período, conseguiram legalmente, é claro, tomá-lo por filho. Eles o acharam e eles o assumiram. Mas aquele casal cometeu um erro de omitir isso daquela criança. E agora, adulto, ele recebeu aquele impacto e em lágrimas ele contando: olha, eu agora entendo muito dos meus problemas, mas eu estava naquele retiro, irmãos, que ele foi curado. Na hora da oração, eu estava pregando nesse dia, ele já tinha relatado para mim o problema dele. Mas, na hora da pregação, nós pregamos, houve um grande quebrantamento. Acabou a reunião, era o almoço, inclusive. Aquele jovem não se levantou, continuou em lágrimas, chorando, ajoelhado, prostrado. Aliás, me chamou a atenção que eu nunca tinha visto alguém que chorasse tanto que molhasse o chão. E eu mesmo pedi que ninguém me incomodasse, deixasse ele ali. As pessoas saíram para o almoço, ele não saiu. Continuou lá chorando diante de Deus. Quando tudo acabou, ele foi me contar o que havia acontecido. Ele disse que pela primeira vez ouviu a voz de Deus falando com ele. E a primeira palavra que Deus disse a ele, Deus disse assim: eu sou o teu pai. Meu Deus, sinto a presença de Deus, irmãos, lembrando disso. Eu sou o teu pai. E eu estava lá. E eu não permiti que nada acontecesse com você. Esse eu estava lá, o rapaz contando para mim como que dizendo: Deus me protegeu naquela lata de lixo e não permitiu que a minha vida fosse ceifada. Eu sou o teu pai. E ele disse: olha, eu senti o Senhor me abraçando. E literalmente ele ouviu a voz do Senhor dizendo: eu te recebo, eu te abraço, eu sou o teu pai. Irmãos, eu conheci esse rapaz, eu estive em Inhaúma há cerca de 3 anos e meio. O período do seminário foi 4 anos, 6 meses depois, 4 meses depois eu estava lá já, quase todo o período do seminário. Eu conheci aquele rapaz esse tempo, e eu me lembro que ele não tinha expressão de alegria. Ele era sempre sério, uma risada, quando dava um sorriso sem graça. Mas eu pude contemplar o antes e depois daquele rapaz. Aquele rapaz agora tinha um sorriso radiante a partir daquela experiência. Aliás, ele deu até testemunho na igreja sobre esse assunto. Meu Deus. A dureza de coração dele, naquele caso, foi quebrada naquele dia. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que os efeitos da dureza de coração não sejam gerados na nossa vida, na nossa família e na sociedade em que vivemos. Busque ao Senhor, busque a Deus, abra o seu coração para Ele.
Você que é duro e não consegue perdoar com facilidade, guarda no coração. Você precisa de Deus na sua vida. Eu quero dizer que Deus é a nossa cura, irmãos. Deus é a nossa cura. Deus é aquele que pode ir no profundo da nossa alma e trocar o nosso coração. Trocar o nosso coração. Eu me recordo plenamente da experiência que eu tive. Havia um vice-presidente na igreja que eu me converti, que ele gerava muitos problemas para o meu pastor. O nome do meu pastor, pastor Marcos Costa. E eu me lembro que eu, ali com o pastor sempre muito dedicado a Deus e à liderança, o pastor, e eu tinha juntado no meu coração uma mágoa muito forte daquele vice-presidente, aquele irmão. E eu me recordo que quantas vezes eu fui confrontado por Deus, porque eu pregava quase sempre, né? Pregava bastante no decorrer da semana. E Deus me confrontou com aquela postura, como que eu poderia subir no púlpito se eu não perdoava aquele irmão. E eu comecei a orar e jejuar para que Deus quebrasse o meu coração. Me lembro que depois de um jejum aí de uns 3 dias, eu senti meu coração leve. Meu coração leve. Irmãos, eu já estava com uma mágoa tão forte daquele irmão, dado as coisas que ele tinha feito, e nada justifica, que eu não conseguia estar perto. Eu não conseguia ouvir a voz dele. Eu não conseguia. Não conseguia. E eu, confrontado por Deus, eu me submeti. Eu estou contando isso para dizer que ainda que você se submeta aqui agora, em palavras, você terá que caminhar buscando a Deus. O grande problema é que muita gente diz, eu me submeto, mas não entra num propósito de oração e busca na palavra. Essa pessoa vai ficar de mãos vazias, irmãos. No meu caso, eu me submeti, lá pelo 3º dia, declarando, Senhor, eu declaro sobre a minha vida um novo tempo, um coração que perdoa livremente. Eu amo o irmão fulano, e proferi o nome, porque quem tem mágoa não consegue nem proferir o nome. É um nível altíssimo de mágoa já aí. E eu me lembro, irmãos, que Deus veio no meu coração e trouxe paz. Deus colocou um amor por aquele irmão de tal forma que eu tinha vontade, quando eu via ele, irmãos, daquela experiência para frente. Quando eu via aquele irmão, eu tinha vontade de abraçá-lo. E eu não aguentava ouvir a voz dele agora era como perfume para mim. Isso marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Hoje esse irmão, para a glória de Deus, eles, inclusive, irmãos, Deus é tão maravilhoso. Veja bem, eu sentia tudo isso. Mas ele mudou, pastor? Não, meu irmão, ele estava piorando. Ele piorou de tal jeito que meu pastor até saiu do ministério. Mas o meu sentimento por ele era um sentimento agora gerado pelo Espírito Santo. Eu estou dizendo aqui hoje pela manhã, que o que Deus vai fazer na nossa vida é uma obra dele, não está ligado às atitudes dos outros. Se você quer receber esse coração, entenda, as pessoas continuarão nos pecados, mas você vai sentir amor por elas. Se você ama as pessoas que fazem o bem para você, você ainda não ama ninguém. Porque amar quem nos ama é o normal do ser humano. O normal do cristão é saber que fulano não quer nada, mas Deus amou na cruz do Calvário aquela pessoa. É por isso que eu prego. O normal do cristão é amar sem ter motivo para amar. Motivo humano, agora é uma boa pessoa. Não, não existe esse motivo. Se é esse motivo que faz você amar, você não ama ainda. Que é isso, pastor? Você não sabe meu coração. Não, meu irmão, estou dizendo pela palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali é os pecadores.
Parece até que Deus amou os bonzinhos, né, na visão dos crentes. Porque o que você encontra de gente, eu gosto muito desse e desse, mas desse aqui eu não gosto não. Você é duro, meu irmão, de coração. As pessoas que têm um coração amolecido são as pessoas que vão dizer: eu me submeto, eu não consigo viver essa realidade, mas eu vou buscar a Deus até Deus transformar a minha vida. Diga amém aí, meu irmão. E para a glória de Deus, irmãos, passaram-se aí cerca de 20 e poucos anos. Não foi tudo isso, acho que 15 anos depois. Aquele vice-presidente que fazia mal ao meu pastor procurou ele e pediu perdão. Inclusive, Deus abençoou de tal maneira que as palavras dele foi assim: pastor, eu quero lhe pedir perdão por todo o mal que eu lhe fiz. Inclusive, eu estou em vias de fato de me tornar um pastor, mas eu não me tornarei se o senhor não me abençoar. Em outras palavras, eu não serei ordenado, eu não me sinto digno de ser ordenado, se o senhor não liberar perdão sobre a minha vida e não me abençoar. Esse irmão hoje, ele é pastor de uma igreja lá no estado do Acre, e já plantou outras igrejas, se eu não me engano, são 3 igrejas já no total. E é um pastor abençoado lá, para a glória do Senhor. Mas isso aconteceu quantos anos depois? 15 anos. Aquilo que Deus vai fazer na nossa vida não está ligado à atitude dos homens, está ligado à palavra de Deus. Fique de pé, feche os teus olhos e vamos orar. Meu Pai, transforma a nossa vida. Nós reconhecemos a dureza do nosso coração, Senhor. Te pedimos, Senhor, misericórdia, porque somos tentados todos os dias a olhar para as atitudes dos homens e revidar diante das atitudes malignas. Perdoa, Senhor, o nosso coração. Transforma a nossa vida. Dai-nos, Senhor, o verdadeiro entendimento da Tua palavra. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos um coração rendido ao Senhor. Um coração transformado genuinamente, para a glória do Teu nome.